Olá, uma boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo Memórias de um Suicida. Eu e Julinha, né, estamos juntas aqui com essa tarefa que nos foi dada, nos foi presenteada, né, que eu acredito que é um presente, porque nós aprendemos muito com isso também, né? E conhecimento é sempre bom também levar adiante. Então, nós estamos fazendo a nossa parte aqui, não é, Júlia? Isso mesmo. Uma boa tarde para todos e hoje nós vamos iniciar o capítulo 5 do Memórias de um Suicida, né? E vamos começar o nosso estudo, como sempre, iniciando com a página, uma psicografia da Ivone Pereira, Mediunidade e Tarefa com Jesus, e a Selminha vai ler para a gente que a gente possa fazer o início da prece. Certo. Então, esse é o item 11, Medianeiros de Deus. É uma resposta, eu vou ler o trecho, que é a resposta à pergunta 386 do livro Consolador. Tá? E é assim: não existe uma mediunidade mais preciosa que a outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justa que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Não pode mais o espírito encarnado recuar diante de sua consciência, que desperta, clama por comportamentos coerentes com os mandamentos da lei, para que, então, cessem o sofrimento e as infelicidades que pairam como nuvens escuras sobre todas as pátrias. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, plenificada pela glória do amor divino. Vamos à nossa prece. Unindo nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade dessa tarde no aprendizado de várias questões que vamos abordar também aqui do livro Memórias de um Suicida. Que esse amparo divino possa nos envolver nesse instante para a compreensão necessária e para que a gente possa passar de forma lúcida, bem explicado o que a gente já passou aqui pelo nosso entendimento. Sendo assim, Mestre Jesus, nós te agradecemos e pedimos a sua ajuda espiritual, junto também com a nossa irmã Ivone Pereira, e, acima de tudo, em nome de Deus, que possa dar por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, esse é o item 5, né, que fala do reconhecimento. Vamos sempre fazer, a gente dar uma pitacozinha com relação ao anterior. Nós falamos sobre a visita de Jerônimo à Terra, né, para que, pela insistência dele, foi concedida que ele fosse à Terra, ver a família, que foi um choque muito grande para ele. Ele reconheceu que realmente não estava preparado para tudo que foi visto, né, lá naquele momento, e Jerônimo, após todos esses acontecimentos, ele retornou ao Hospital de Maria, sendo que ele ficou separado do grupo que ele estava na enfermaria. E lembrando que todos da enfermaria viram toda a história de Jerônimo passando no grande telão lá, tá? Então, eles se encerra até o capítulo dizendo, né, ele pede muito perdão a Teócrito, porque mesmo Teócrito não estando lá, ele pedia muito perdão, porque ele realmente ele caiu em si do quão errado ele foi com aquela atitude dele, né? E ele foi separado do grupo, ele não retornou mais a enfermaria com os outros, tá? Então, nesse item 5, que fala do reconhecimento, né? Os companheiros de enfermaria, né, que viram o Jerônimo passando tudo aquilo, né, eles tinham sido convidados para uma palestra que Jerônimo se recusou, né?
E quando o Jerônimo volta, ele pede um sacerdote, porque ele se julgava católico, né? Ele se colocou como católico apostólico, romano, sagrada, família, ele tinha todo esse conceito religioso nele, né? Embora de alma ele não fosse realmente um cristão, mas ele tinha aquilo por convicção social, né? Eu acho que seria mais corretamente, né, Júlia? Era mais uma posição social do que realmente espiritual da parte dele. Mas, como era um choque muito grande, todo aquele ele via muitos hindus ali, né? Aquilo era uma coisa muito diferente para ele. Então ele queria um sacerdote, né? Então foi designado a ele, né? Por Teócrito, o irmão Teócrito designou ao Jerônimo o sacerdote que era o padre Miguel de Santarém, que era servo de Maria e diretor do isolamento, né? Que é a instituição onde Jerônimo foi colocado. Esse local de isolamento ele era mais rígido com relação aos métodos, né? Os métodos educativos eram mais severos e uma disciplina muito mais rigorosa, porque era para aqueles que eram mais rebeldes, mais resistentes, aqueles que ainda estavam muito, no caso até de Jerônimo, né? Eles ainda excessivos prejuízos terrenos, eles chamam, né? A pessoa passa muito tempo, está ligado muito à materialidade, tem muita resistência, no caso do Jerônimo, né, com relação a aceitar a sua condição, né, de se perceber que ele não era mais, não fazia mais parte do mundo do terreno, né? Então esse local era mais especificamente para esse tipo de pessoas, né? Esses espíritos que eram mais resistentes, mais endurecidos, mais rebeldes, que existia ainda muito preconceito com relação à sua existência, a tudo aquilo que ele via naquele momento, né? Eles falam de preconceitos insidiosos e mágoas muito ardentes no coração. Tá? Então, era preciso ficar nesse lugar de isolamento, porque acabava destoando dos outros que estavam na enfermaria, aceitando tudo aquilo, não é? Como foi o caso, né? Ele realmente se destacou, né, de todos. Enquanto todos aceitaram o tratamento, até mesmo aquele que se dizia ateu, né? No caso do Belarmino, o Jerônimo não aceitava o tratamento, que era qual, né, que era o nome que eu esqueci, do está aqui no livro, vou chegar lá. Ele não aceitava esse tipo de tratamento porque ele desconhecia, era uma coisa nova até para a época, né? Então ele ficou lá nesse isolamento e esse padre, né, foi incumbido de passar, vamos dizer assim, passar todos esses ensinamentos para o Jerônimo. Diante de toda essa disciplina, né, através de um padre que ele tinha por afinidades, né, pela religiosidade de Jerônimo, é que ele poderia, o padre Miguel de Santarém, poderia levar Jerônimo a um outro patamar, até a consciência do seu estado, né, atual. Né? E era uma transformação que ele precisava passar, todos, inevitavelmente, terão que passar, e ele ainda apresentava muita resistência. Então, foi para esse intuito, né, que foi colocado ele lá, né? E justamente por esse grande sacerdote, que ele tem uma bagagem espiritual muito grande, muitas trajetórias, né? Que além de psicólogo, era filósofo e tudo mais, diversas experiências, e ele estava ali para acudir a Jerônimo. Então, ele fica lá por um ano e ninguém ou sabe mais de Jerônimo nesse período de um ano, ninguém volta a ver ou ouvir falar de Jerônimo até, né, no decorrer de um ano. Então, assim, no dia seguinte, em que eles foram convidados, né, para passar pelo gabinete, desculpa, que eles foram convidados para... Eles eram levados ao gabinete para... No dia seguinte que eles estavam lá, vamos lá, começar. No dia seguinte que eles ingressaram nas enfermarias, foi começado o tratamento deles. Então, eles eram levados aos gabinetes,
né, que eles chamam clínico-psíquicos, né, e eles passavam por aquele tratamento magnético. O tratamento ele consistia para poder, assim, através do magnetismo, como um passe e tudo mais, né, para esclarecer, vamos dizer assim, já podiam reconhecer mais comportados e raciocinando com maior clareza, gradativamente fortalecidos, né? Como se fossem tônicos revivificantes para eles. Então, assim, isso fazia parte do tratamento deles inicial, para tirar aquelas impressões que eles tinham da matéria, da sua situação como suicida, né? E tirando toda, impregnando isso deles, né? Eles ficavam nesses gabinetes lá, em grupos, né, passando por eles, para receber esse tratamento. Quer acrescentar alguma coisa, Julinha? Não, você falou tudo aí que a gente precisava explorar nessa primeira situação, né, de quando o Jerônimo vai lá para o manicômio e eles vão seguir lá com tratamento, né, que é o tratamento magnético, né? E isso realmente seria o primeiro contato, né, com tudo que eles realmente não conheciam, né? Cada um trazia a sua história do mundo físico, uns que não acreditavam em nada, outros acreditavam porque tiveram um contato, mas não eram fervorosos cristãos. Mas, de alguma forma, eles não foram resistentes a nenhum tipo de abordagem para o tratamento. Coisas que eles não conheciam, até porque o primeiro contato junto à enfermaria foi com todo esses homens, né, que eles falam, esses varões hindus. Quer dizer, eram coisas que, a princípio, eles já foram abordados com pessoas, vamos dizer assim, com espíritos ali diferentes do que eles estavam acostumados. Já o Jerônimo... Eu lembrei, era o psiquista. Jerônimo não aceitava de jeito nenhum aquele indiano psiquista. Primeiro que indiano já era uma coisa assim, muito diferente do que eles estavam acostumados em Portugal. Não eram pessoas assim muito passantes muito assim em Portugal, não existiam tantos, principalmente nessa área de psiquismo, né? Então, mas eles aceitaram bem tudo isso, não é? Então, e a gente coloca aqui também uma observação que está no livro, que esses lugares para esse tratamento, né, que eles foram levados, né, conduzidos para o tratamento magnético, ali era um local para meditação, né, coisas também que eles não estavam acostumados, né? Mas o que foi interessante para eles ali, né, e no comentário aqui do Camilo, que todo local era um local diferente do que eles conheciam. Até assim, as almofadas, as disposições dos móveis, o ambiente, todo assim, para acomodá-lo de uma forma com conforto mesmo. Que ele chega até a comentar aqui que eram umas almofadas, tipo em sofás, mas eles não tinham nem encosto, nem locais para eles colocarem os braços. E eles eram colocados ali de 5 em 5, porque eles tinham os médicos que iam assisti-los ali para essa terapia, eles colocavam 5 indivíduos ali sentados, 5 médicos ficavam atrás deles, com uma certa distância, quer dizer, então não era um local para eles sentarem apertado, dava para eles sentarem confortavelmente, com espaço entre ambos, e para cada um tinha um médico que ficava nas costas deles e um médico na frente de todos, que eles faziam como um fechamento de um círculo. Né? Isso também achei bem interessante, porque é uma coisa muito diferente até para nós aqui. Né? Porque a gente não. Hoje em dia a gente tem até contato com outras
com outros tipos de informações, mas naquele tempo até não tanto. Então, por isso que chocou o Jerônimo, né? Então, você vê, eles tinham esses locais, vibravam, e vibravam sussurros harmoniosos através de preces que eles faziam. Eles não entendiam, não escutavam, né, Selma? Mas eles sentiam uma sonolência. Né? E agora você vai contar para a gente como é que era esse tipo de tratamento que esses médicos faziam quando eles se sentavam ali, e cada médico atrás e um na frente. Fala aí, Selminha. Exatamente. Eles ficavam, né, os médiums, né, assim, esses hindus que ficavam no tratamento, passando o tratamento para eles, vibravam, né, como disse a Júlia, sussurros harmoniosos de prece, que o Camilo diz que não saberia distinguir se oravam, invocando as virtudes do mestre Celso, né, ou se estavam advertindo com doutrinações, porque ele não conseguia compreender em palavras, né, o que acontece. Mas ele sentia, o que não deixava dúvidas que ele falava, é que eles atravessavam os pensamentos com poderes mentais que possuíam, né? Então eles devassavam o caráter. O Camilo diz assim, devassavam o nosso caráter, examinando a nossa personalidade moral, a fim de deliberarem sobre a corrigenda mais acertada. Quer dizer, é como se eles fizessem uma investigação aqui assim, na sua mente, de tudo que você é, como você sente, o que você pensa, e vai tratar no seu ponto principal. O que você tem mais? Arrogância? O que você medo? Orgulho? Né? Eles iam em cima daquele ponto que precisava ser doutrinado, ser preparado melhor, vamos dizer assim, ser quebrado, né? Para ter mais harmonia, mais doçura, porque as resistências, né, que esses nossos pecadinhos que nós temos, ainda é muito difícil de tirar de nós. Então, ele fala, né, delibera para corrigir as corrigendas mais acertadas. Veja bem, né? Então, e ele dizia que infundia múltiplas impressões a despeito desse estado em que eles se encontravam, né? E diante disso, o que acontecia? Eles começavam a passar como se fosse assim, mental, tá? Mas passavam diante dos olhos deles a vida deles, situações que eles não lembravam, mas que os deixavam desconfortáveis, porque eles viam o quão errado era aquela atitude que eles tomavam naquela época, naqueles períodos, coisas que a gente tem vergonha de dizer. Pois é, estavam sendo expostos, né? E eles não tinham nada que fazer, mas era preciso devastar a mente deles e retirar todas essas vergonhas, essas histórias que eles traziam desde muito tempo, né? Então, assim, por isso que eles se sentiam devastados e envergonhados, é claro, porque percebiam seus erros, né? Não só porque eles percebiam seus erros, porque eles ainda estavam aprendendo a moralidade, mas eles se sentiam muito envergonhados diante daqueles espíritos superiores. Eles eram superiores, eles eram luz pura, perfeitos, bons. Sabe aquelas pessoas boas que estão fazendo tudo para te ajudar? E aí aquela pessoa boa, vê aquele erro em você, eles se sentiram envergonhados por eles, mas pelos que estavam assistindo a eles, não por eles próprios, não por si próprios, mas por eles, por serem seres de alta envergadura moral, né, os espíritos muito superiores. Eles perceberam quão eles eram insignificantes e errados, equivocados na sua vida diante daqueles homens maravilhosos que estavam perto deles, assistindo a eles. Mas, Selma, o que é que acontece? É assim, né? Eles viam esses médicos, né? Esses médicos, né? Sendo tratados ali, né? Com essa terapia, né? Eles veem eles assim, logicamente,
um grau de elevação muito maior do que a deles, né? Mas cada um está num grau evolutivo, né? Sim. Mas para eles, como eles estavam ali numa condição de suicida, né? E eles se sentiam ainda muito mais envergonhados, que além do suicídio, eles tinham erros de passado, porque quando eles estavam fazendo essa busca aqui, que faziam revirar na memória coisas passadas, esses atos iam até a infância. Isso. Aí por isso que ele fala aqui, ó, era pungentes estiletes que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria. Quer dizer, eles sentiam como se eles fossem uns estiletes, quer dizer, estavam rasgando aqueles esconderijos íntimos, né? Que eles até nem queriam confessar para eles mesmos. Isso. Né? Então, quer dizer, tudo isso estava sendo colocado à tona, mas quem via era somente, presenciava, vamos dizer assim, eram aqueles médicos. O companheiro do lado não estava vendo nada. Não, porque era né? tudo mental. Agora, mais à frente a gente vai ver que vai ter coisas mais complicadas para eles, que eles não sabem o que esperam a eles. E aí, quer dizer, nesse momento, eles estão com vergonha dos médicos, né? Mas daqui a pouco a gente vai dizer aqui que tem outras formas de ajuda que vai mostrar de outras formas esse desenrolar desses passados, né? Que eles tiveram neste passado dessa existência. Exatamente. Eles se sentem desnudados, né? Por eles nobres e respeitáveis, como eles falam, né? As testemunhas nobres e respeitáveis, que eram os homens, os médicos que os tratavam, né? E era uma coisa que era alheia à vontade deles. Eles não tinham como reagir ou tentar evitar aquilo, né? Mas era algo necessário. E, como a Julia falou, mais à frente, a gente vai ver que há necessidade de doses homeopáticas com todo o tratamento, né? Para que eles... E isso dava, assim... Na verdade, esse inicial aqui que eles fizeram ajudava eles a eliminar aqueles processos, né, das necessidades, dos cacoetes, das necessidades físicas, né, do corpo, que o corpo físico exigia, porque eles ainda tinham muito princípio vital, né, neles, né? Nós já falamos sobre isso, que o suicídio, né, interrompe e você está repleto de princípio vital ainda. Então, o espírito que pratica o suicídio, ele sente a necessidade de comer, ele sente frio, ele sente fome, ele sente a necessidade do vício que ele tinha, ele tem necessidade do sexo, e tudo que uma pessoa que está na Terra sente, né? Que tem as suas imperfeições. Então, esse tratamento ajudava para que ele começasse a se desligar desse processo que ainda existia neles. Principalmente a questão do suicídio, de asfixia, que a pessoa ficava com aquele cacoete, assim, tentando, né, trazer respiração, né? Tinha esse negócio do afogamento, né? A pessoa que fica sempre tentando se limpar porque está jogando sangue. Isso cria o cacoete por causa do vitimismo deles, né, com relação ao ato. Então, esse tratamento ajudou muito eles nesse período, para esse tipo de situação. E aí eles vão se desligando da parte material e da necessidade que eles tinham de elementos da materialidade, que ali realmente não há necessidade, né? Então. Hein, Selma? Deixa eu ler aqui um pedacinho onde ele fala disso, né? Desse tratamento, como ele vai realmente a fundo, né? Que ele fala aqui, ó. Entre os esforços que nos sugeriam empreender, destacava-se o exercício da educação mental. No tocante à necessidade de varrer das nossas impressões o dramático e apavorante hábito, tornado trejeito nervoso e alucinado de nos socorrermos a nós próprios, na ânsia, quanto mais de nos aliviarmos
do sofrimento físico que o gênero de morte provocara. Quer dizer, eles tentavam aliviar a eles mesmos, achando que ainda estavam com o corpo de carne, e eles tentavam estancar o sangue, tirar a corda do pescoço, acabar com aquela sensação do afogamento. Então, tudo isso, eles precisavam desses exercícios junto a esses hindus, desses médicos, esse tratamento mental, para que eles pudessem fazer o exercício da educação mental, ou seja, melhorar esse hábito que eles adquiriram por conta do quê? Da ruptura do cordão, né? Dos laços fluídicos que o ligavam ao corpo físico, e essa impressão que eles traziam da matéria, né? Achando ainda que estavam com o corpo denso, né? E eles falam aqui que esses gestos, tais gestos, repetimos a força de se reproduzir desde o instante e que se efetivar o suicídio. Isso nós também já narramos, né? Eles viviam lá no Vale Sinistro e era um looping constante de todo o processo de suicídio deles. Então, veja, por quantos anos? Por exemplo, o Jerônimo ficou 13 anos, né? E imagina você ficar 13 anos, 10, 8, que seja, né? Com aquele loop intermitente, sem descanso, vivenciando aquele momento da sua morte, do seu suicídio, né? Ininterrupto. Cria, né? Você acaba criando esse cacoete, esse vício, né? E acaba arrastando isso para o seu corpo perispiritual, né? Por isso é preciso eliminar tudo isso, todos esses traços, para que no processo reencarnatório ele não venha com essas dificuldades, né? Trazendo essas sequelas. É importante. O tratamento que eles fazem é muito bacana, né? Muito bom mesmo. E os médicos aqui embaixo, Selminha, eles deixam uma mensagem de alerta para eles na finalização desse dia de tratamento, que são vários dias, mas esse dia eles estavam fazendo essa terapia aí, né? Então, você tem como ler aí para a gente, Selma? Então, quer dizer, passando por todo esse processo, depois eles recebem essa seguinte mensagem, né? Os irmãos colocam para eles: lembrai-vos de que já não sois homens. Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Sois espíritos, e será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. E é isso mesmo, porque você vai fazendo esse processo que eles estão fazendo, justamente para que eles tomem consciência de que são espíritos. Eles não são mais homens de carne, não precisam sentir mais fome, não precisam sentir a agonia da morte, não precisam sentir frio, sede. Entendeu? É preciso ter a consciência de que são espíritos, e os espíritos não necessitam de nenhum dessas situações, né, de frio, calor, fome, sede, necessidades fisiológicas e tudo mais. Entendeu? Não faz mais parte deles. Né? Então, o princípio do tratamento é esse. Né? Você vai descortinando a pessoa para eliminar as mazelas que ainda existem nela, você vai liberando essa parte do princípio vital dele, para que ele tome consciência que ele não é mais um corpo de carne, que eles não estão mais na Terra, eles agora são espíritos e assim deve seguir. Né? Não é ficar se lamentando dos erros cometidos. Eu vi tanta coisa, estou tão sem graça, morrendo de vergonha. Isso já passou. Entendeu? É ter a consciência, agir como Paulo de Tarso. Tomou consciência e chegou a Jesus e disse: o que queres que eu faça? Nada de ficar olhando para trás e olha, quanta coisa errada, eu persegui os cristãos, meu Deus, ai, Jesus. Paulo não caiu no arrependimento do que ele fez, mas ele aceitou o que vinha dali para frente. E é assim que eles estão sendo tratados, para que eles tomem essa consciência, que dali para frente eles têm que ser espíritos, apenas. Né? É um processo. Isso é um processo. E
vamos continuar, que tem mais coisas ainda para eles aí nessa trajetória. Então, nessa reunião, né, que eles foram convidados, né, por Teócrito, né, Uhum. o que o Camilo presencia, né, e fica assim meio espantado, né, Selma, que ele coloca aqui, né? Um frêmito de horror percorreu minhas sensibilidades ao reconhecer na vasta assembleia figuras desgrenhadas e apavorantes do Vale Sinistro. Aí, quer dizer, ele começou a olhar que assim, aquele pessoal que estava com ele ali na enfermaria, eles já estavam assim, vamos dizer assim, mais serenados, né? Uhum. Ele e aqueles companheiros da enfermaria, mas tinha outros espíritos ali, aquela assembleia, tinha muita gente, assim, muita dificuldade, piores do que eles. Mas Aí ainda mesmo assim, eles ainda se mantinham mais serenos, embora fisicamente, né, olhando, eles ainda estavam meio bem, não, eles estavam... cabelados, né, traziam aquele... Não, eles estavam melhores, o pessoal da enfermaria, mas esse pessoal que vinha do manicômio, que aí depois ele foi descobrir que esses que estavam assim mais desgrenhados e apavorantes, eles perceberam que eram espíritos que vieram trazidos do manicômio. Porque quando chegava naquela reunião lá com o Teócrito, ali juntava uma assembleia de mais de 200 espíritos. Né? Aí ele percebeu, os que vinham lá da enfermaria, como ele, estavam melhores. Mas os que vinham do manicômio estavam numa condição pior. Aí ele foi observar que esse pior era por conta do gênero de morte. Aí eles começaram a perceber que eles conservavam, a maioria se conservava fortemente animalizados. É consequência da inferioridade do caráter próprio, também tinha isso. O caráter também dava esse aspecto animalizado, mas também o resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do suicídio escolhido. Então, aqueles que escolheram se suicidar pelo afogamento, pelas rodas de um trem ou pela altura, eles viam que esses espíritos estavam numa condição, como ele fala, desgrenhadas e apavorantes. Então, isso você vê que o Camilo já conseguia, mesmo naquela condição que ele estava, ele já conseguiu distinguir, né? Mas todos foram igualmente levados à reunião para tratamento. Foi para aquela reunião para fazer o tratamento. Mas o que mais impressionou o Camilo, né, foi que assim chegou um momento que, mesmo eles estando em umas condições ruins, eles riam um do outro. Aí ele observou que ele coloca aqui: riam para se desacostumarem daquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas. Quer dizer, ele, como a gente fala aqui, né, rir para não chorar, né? A gente não tem esse termo que nós usamos aqui. Eles lá também preferiam estar até rindo um do outro, né, do que eles entrarem naquele campo do desespero, do choro, que naquele momento do desespero, do choro, acontece aquela vibração que eles foram proibidos de fazer, de lembrar do passado, e a atmosfera da enfermaria deu aquele problema que eles foram proibidos. Lembra dessa situação? Então, era mais fácil eles rirem para manter uma harmonia, uma sintonia elevada, mesmo diante da dor. Né? Quer dizer, eles pelo menos já tinham isso como concreto para eles, né? Isso. Aí o que acontece? Eles também observaram nessa reunião que foi designado dois homens que eles já conheciam quando eles chegaram no hospital, que eram os hindus, que era o Romeu e o Alceste.
e eles viram eles lá na reunião, né? Então, aquilo, quer dizer, eles não sabem por que estavam ali, mas eles já reconheceram os dois hindus, né, que estavam lá dentro. Rostinhos familiares a eles. Rostos familiares. Aí, o que mais impressionou o Camilo nesse dia foi que eles escutaram, sem mesmo ver, né, Selma, as 6 melodiosas pancadas de um relógio. Quer contar para a gente aí, Selma? Quando as melodiosas pancadas de um quadro, de um relógio, né, que não víamos, ecoaram docemente na amplidão da sala, como anunciando o início da reunião. Essa era a hora do Ângelus, né? Então, ele diz assim: enquanto se desenhava em uma tela junto à cátedra de irmão Teócrito, o sugestivo quadro da aparição de Gabriel, a Virgem de Nazaré, participando da descida do Redentor às ingratas praias do planeta. Deve ter sido uma visão muito bonita, né? Nesse horário da batida das 6 horas, né? E essa visão maravilhosa do anjo, de Gabriel com a Maria, né? Então, fez uma breve e emocionante saudação a Maria, Teócrito, né? E é interessante que ele, assim, apresentando, né, a reunião, né, o Camilo ele ressalta que assim que as lágrimas irromperam em emoções gratas, ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam acordadas pelas lembranças do lar paterno, da infância longínqua de nossas mães, a quem nenhum de nós certamente amara devidamente, a ensinar-nos ao pé do leito o balbucio sublime da primeira oração. Né? E, quer dizer, todo aquele... E ali também foi a primeira... Concluí. E foi a primeira vez, né, que eles assistiram esse Ângelus, né? Isso. Então, por isso que até que Camilo também se emociona ali, né? Porque ele lembra, né? Ele tem a recordação da mãe, do lar, né? Da família. E também, assim, embalado com a prece, né? Que o Teócrito fez, né? Invocando a Maria, né? E o agradecimento também, né? Porque o hospital é Maria de Nazaré, né? Então, é a mãe devotada aos aflitos, né? E eles ali tinham sido resgatados para aquele tratamento. E ele era grato também, né? Você vê que ele já tinha dentro dele, né, aquele respeito aos médicos, né? Ao tratamento que eles estavam sendo realizado em benefício dele mesmo, né? Aí o que ocorre, né, Selma? Eles começaram, né, essa terapêutica, né? Como ele fala aqui, é uma espécie de doutrinação. Era uma terapêutica moral, né? Porque realmente por isso que fala uma doutrinação, uma espécie de doutrinação a ser ministrada a eles. Isso mesmo. E o que ele coloca aqui também aqui nesse termo, né? Uma terapêutica moral com ação decisiva sobre reações necessárias à reeducação de que tínhamos urgência. Sim. Então, essa reeducação... melhorar, né? Se poder eles avançarem, né? Até para, vamos dizer, terem alta daquele tratamento, era necessário essa terapêutica deles. Era uma questão de urgência mesmo. E nisso aí, eles ficaram convencidos, né, de que eles eram realmente espíritos separados do envoltório corporal terreno. Quer dizer, é um processo, né? Aí eles tomaram, né, que eu falei, é sempre um processo, é uma coisa e outra para poder a pessoa cair em si. Né? Nesse instante aí que eles começam a terapêutica, eles realmente tomaram consciência com relação à parte deles que se tratava de espíritos que eles eram, não mais fazia parte do corpo terreno deles, né?
Então, aí tem uma continuação aí do tratamento, né, Júlia? Que está, que... Mas Vou falar alguma coisa antes. antes disso, ele coloca aqui uma frase que eu achei bem interessante a gente ressaltar, que o Camilo coloca assim: deixando que a luz da verdade, sem constrangimento, se impusesse à evidência. Então, Jesus nos diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Isso já foi dito por Jesus. Então, aqui ele diz: a luz da verdade, sem constrangimento, se impusesse à evidência. Então, essa evidência aí era o quê? Que ali eles traziam um corpo, né, semimaterial, que aquele corpo de carne, né, que o corpo físico, pereceu no túmulo. E eles eram espíritos imortais. Né? Então, essa sombra de saber ou não saber já não deveria mais existir, porque essa verdade foi colocada para eles. Né? E com esse tratamento, eles iam se recompondo com urgência, porque eles sabiam que era urgente, porque esse sofrimento que eles traziam, né, até desses cacoetes, esses vícios todos, esses hábitos que eles já tinham, mexiam muito com eles, principalmente essa sensação de fome, de frio, de sede, esse horror que eles traziam em si, né? Porque aí a gente também, na hora que a gente estudou, nós nos colocamos aqui numa palavra de Camilo, quando ele usa aqui, dizendo que ele trazia, conservava fortemente animalizado, né? Essa parte, né? Desses corpos, né? Que eles se achavam que ainda eram os corpos físicos, né? Mas por quê? Porque naquele momento da morte, onde cada um teve um gênero de morte diferente, né? E eles sofriam com isso. Por quê? Porque todas as vezes que eles tentavam reparar isso, era a forma que eles tinham de tentar o quê? Se salvar, né? Que isso está em nós, a lei de conservação. Então, como eles se achavam vivos, eles sentiam sangue, eles queriam estancar o sangue. Eles sentiam uma corda no pescoço, eu quero tirar essa corda. Eles estavam se afogando, não, eu não vou me deixar me afogar. Porque eles tinham a sensação de que eles podiam se salvar daquela morte. Né? Quer dizer, eles precisavam recuperar, né? Ou seja, salvar, porque, como a gente sempre frisa aqui, né? Através do suicídio, né? A pessoa não quer se matar, ela quer acabar com o sofrimento. O Camilo queria acabar com aquela falta de visão, que como ficar um português, um escritor famoso cego, né? O outro porque perdeu lá o dinheiro, então ele queria acabar com aquele sofrimento, né? Então, isso é que ficava preso neles, por quê? Porque eles tinham muita vitalidade neles. Então, essa vitalidade fazia com que eles tentassem se ajudar para não perecer. E isso trazia um mal-estar para eles, porque eles já estavam ali desencarnados, ou seja, eles já não tinham mais o corpo de carne, né? Eles tinham morrido, vamos dizer assim, né? E eles traziam aquela dor, né? Que não dava sossego a eles, né? Aí, nesse mesmo tratamento, eles vão colocando mais algumas situações para que eles pudessem urgentemente se ajudar. Então, o que eles fazem? Né? O Camilo percebe que ele vê um telão lá na frente, lá junto com o Teócrito. Vê lá os dois hindus lá para comandar o telão. E daqui a pouco, quem é convidado, né, Selma? O mais materialista, né? Belarmino. Foi o Belarmino, né? Então, o Belarmino é convidado. Aí a gente observou aqui que ele foi convidado, ele não foi intimado, ele não foi forçado. A subir lá ao estrado, né, que eles chamam, né? Belarmino era o intelecto, o filósofo, mas que não acreditava em nada, né? Um materialista. Estava querendo lembrar ele era dialética, né? Que ele era dialética, dialética.
E ele foi convidado. E falava várias línguas e tudo. Ele era o sabichão, né? Que era o que mais diploma ele tinha, que estudou 2 faculdades e tudo, né? Então, ele foi convidado a ele assistir lá no estrado, né, que se realizaria uma experiência instrutiva, né? E o irmão E ele fica de Teócrito frente fazia para esse parte, telão. o irmão Teócrito, ele tomava parte dessa cerimônia, né, como presidente, né? Então ele estava ali presente, né? Então colocaram o Belarmino, que aceitou, é claro, né, em frente do aparelho, esse aparelho luminoso que eles chamam, né, que despertaram a atenção à chegada. Logo que eles chegaram, eles prestaram atenção desse, né? E ligaram ele a uma espécie que eles narram aqui, né, o Camilo narra aqui, como um diadema preso a tênues fios, que se diriam cintilas imponderáveis de luz. São fios bem finos, como se fossem luzes, né? Eu acho que hoje nós poderíamos dizer que é aquela fibra ótica, como se fosse uma fibra ótica, né? Aí, enquanto o Alceste ligava, Romeu informava, né, em tom grave, né, ao Belarmino, né, de que conviria voltar-se alguns anos passados de sua vida, ordenando os pensamentos a rigor, na sequência das recordações e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara de suas faculdades. Para que tal conseguisse, auxiliava-o revigorando sua mente com emanações generosas de suas próprias forças, de suas próprias forças extraía. Ele ajudava ele com emanações, né? Também. O Belarmino acatou direitinho, bonitinho, né? Lá ele foi passivo e dócil, né? Ele aceitou todo esse procedimento. Julinha, quer continuar aí, por favor? Com relação Mas continua. Isso. E aí, o que acontece? Essa tela, né, onde estava ligado esses fios, ele diz aqui, ó, há uma autoridade para que não possuía forças capazes de desagradar. E aí ele foi recordando e reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose. Ele viu o suicídio e ele foi revivendo todas aquelas cenas. Aí, detalhe, não era naquele momento que eles tinham vergonha de estar passando mentalmente para aqueles médicos, quando foi o primeiro tratamento terapêutico, eles teve vergonha de estar revirando aquele passado. Aqui, ele não só reviveu o antes, o durante e o depois do suicídio. Eles reviveram todo o drama. Não só ele, como todos que estavam na assistência. E não esqueçamos que o Camilo falou que era mais ou menos uns 200 que estavam ali naquela assembleia. Isso. Né? Então, ele falou aqui, ó, os 2 auxiliares lá, o Romeu e o Alceste, comandava tudo isso. Então, ele se sentiu aqui incomodado, mas sabia que era um tratamento eficaz ele rememorar todo esse passado, não só de toda tudo que ele passou ali. Então, vamos ver aqui, ó. Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo, já bastante estremecidas, permitindo-lhes positivar em si mesmo, com minucioso exame, a separação do seu próprio astral do involtório de lama corporal de que se revestia, sobrevivendo lucidamente apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Quer dizer, todo esse exame que ele fez da vida dele, do antes, de quando ele ficou tuberculoso, de quando ele teve a infeliz
vontade de tirar a vida por conta da tuberculose, de todo aquele passado dele, que ele de materialismo, né? Que ele, até a própria mãe, né, o convencia disso, porque ele não quis casar, não quis constituir família. A gente pode relembrar esse passado dele aí, né? Então, isso aí fazia com que ele, naquele momento, caiu por terra toda essa parte material. Ele viu que realmente existia esse corpo de carne que morre ali no túmulo, né? Que ele fala aqui, apesar do suicídio, ele permanece vivo com um corpo perispiritual. Então, nesse momento ali, foi necessário, apesar dele estar se desnudando, né, para várias pessoas que estavam naquela assembleia, até para o diretor, para aqueles hindus, aqueles médicos e tudo, ele estava contribuindo para a melhoria do quê? Moral. Porque a terapêutica não era para ele resolver a parte moral, a melhoria moral, né? Terapêutica moral, de reeducação, de que tínhamos urgência. Então, de repente, também não pode ser feito um tipo de terapêutica homeopática, que talvez não fosse funcionar. E eles fizeram antes aquela terapêutica, né, de ter feito aquela situação do que era necessário para cada um daqueles espíritos. Então, a terapêutica encontrada para eles foi essa, de rever o passado, né, o que os levaram a cometer o suicídio, né, e naquele momento eles ter a certeza da imortalidade da alma. Quer dizer, eles já tinham dito, vocês são espíritos imortais, né? Mas agora ele tem certeza, né? Porque ele se viu diante de uma tela e acompanhou todo o desenrolar da própria história, né? Então, isso aí Você vê ficou que é um muito... processo, né, Júlia? Porque eles começaram com algo mais íntimo, mais pessoal, eles não se expõem, ficou uma coisa na mente para depois chegar e expor para tanta gente, né? Quer dizer, uma coisa bem gradual, porque já pensou se começasse o tratamento assim, você se colocando diante de um público e se desnudando diante de 200 pessoas ou mais, que você desconhece, né? Quer dizer, é algo que foi trabalhado, né, aos poucos para cada um deles, para que eles pudessem, naquele momento, estar mais preparados para isso, né? A ele, qualidade sempre Benjamin, sábia, né? Fala. E aqui eles colocam, o Camilo coloca aqui assim, ó, por esse eficiente com singelo método, eficiente e singelo método, Isso. né? A grande maioria da assistência pôde compreender, quer dizer, nem todos compreenderam. É claro. Quer dizer, a maioria, né? A razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinham passando, das sensações físicas atormentadoras que perduravam ainda, as múltiplas perturbações que impediam a serenidade ou o esquecimento que erroneamente esperara encontrar no túmulo. Quer dizer, naquele momento, a maioria da assistência viu que foi um erro cometer o suicídio, porque eles esperavam ter o esquecimento no túmulo, acabar com tudo, com a dor, com aquele esquecimento todo, acabar com tudo, né? E eles perceberam que não teve como acontecer isso, porque eles não morrem, eles continuam, porque são espíritos imortais, né? É verdade. E com esse tratamento, né? A maioria conseguiu ter essa ajuda para que eles pudessem, daí para frente, ter outras terapias. Lógico, né? Que ele fala aqui. Ele fala aqui. Diziam-nos que, a fim de nos desfazermos do profundo desequilíbrio que semelhante consequência produzia em nossa organização fluídica,
ele diz aqui assim mais, ser-nos-ia indispensável voltar a animar outro corpo carnal, visto que, enquanto não o fizéssemos, seríamos criaturas desarmonizadas com as leis que regem o universo, a quem indefiníveis incômodos privariam de quaisquer realizações verdadeiramente concordes com o progresso. Quer dizer, apesar deles já terem a consciência deles serem espíritos imortais, de que o que eles fizeram foi um erro, uma agressão às leis de Deus, não só isso é necessário. Eu me conscientizei. Eu não devia ter feito isso. Não. Isso não basta. O que basta? O que precisa? A volta ao corpo físico. Então, eles tiveram também essa compreensão naquele momento. Nem todos, mas como ele fala aqui, a maioria dá assistência. A maioria. Então ele é indispensável voltar a animar outro corpo carnal. Até porque tem alguns ali que estavam em estados mais deploráveis, né? Há uma necessidade maior, mais tratamento. Ninguém pensa igual, mas foi feita uma forma de que a grande maioria entendeu, compreendeu, caiu em si, né? Isso é importante para esse processo todo deles, porque tudo isso é um processo de cura, né? Para prepará-los para uma nova reencarnação, né? Como disse, preciso, porque é a oportunidade deles se refazerem, né? Tem a oportunidade, às vezes, de ajudar a quem eles prejudicou, além deles mesmos, que acaba prejudicando a outros, como foi o caso da família de Jerônimo, e possivelmente de cada um deles, porque o nosso ato sempre, o que nós fazemos ou deixamos de fazer para nós, sempre vai interferir em alguém mais, no outro. As nossas decisões, elas influenciam muito em outras situações. Envolvem sempre outras pessoas, em terceiros, por aí vai. Então, nós temos realmente, assim, temos que refletir bastante com relação a isso, sabe? Porque essas decisões, elas influenciam não só na nossa vida, mas nos nossos entes queridos e por aí vai. Influenciam muito no nosso futuro. Fala, Julinha. Eu acho que a gente pode dar encerrar essa parte aí, para a gente dar continuidade, que tem uma bem complexa aí com relação ao Belarmino, né? Que a gente pode dar sequência na outra aula, né? Isso. Mas o instrutor, para finalizar o estudo de hoje, o instrutor deixa aqui para que a gente possa pensar também, né? Que foi feito para eles lá, né? Mas o estudo serve para todos, né, Selma? Para nós, principalmente, que somos os primeiros a estudar, e para quem quer que venha assistir os vídeos, né? Aí ele fala aqui, o instrutor, né, dessa educação moral sólida, né? Agora ele fala aqui que nós aqui no plano terreno, né, a gente tem sempre desperdiçado oportunidades benfazejas proporcionadas pela divina providência com vista ao nosso engrandecimento moral e espiritual. Mas as paixões, né, esses desatinos nos impelem ao tombo e ao abismo. Então, a gente vê que o Pai de misericórdia, de bondade, dá a todos nós muitas oportunidades. Não só oportunidade, como ele dá também, mesmo diante de um problema maior, a ajuda sempre chegará, se a gente não for afoito. Se a gente não tiver, pelo menos, a condição da paciência, trabalhar em nós a paciência, uma virtude que muito de nós ainda não conquistou, né? Então, muitas das vezes, esses atos impensados são feitos por quê? Porque a pessoa não escuta, porque a pessoa não quer enxergar nada, não quer ver nada,
porque não quer, às vezes, esperar um pouco mais. A ajuda, ela está sempre a caminho. A gente tem que ter esse olhos de ver. Só que, infelizmente, ainda muitos cometem, né, o desatino desse precipício, desse abismo. Então, ele fala aqui, desperdiçamos oportunidades, porque a dor, o problema, que, por exemplo, cada um daqui foi relatado, um que teve a perda do dinheiro, da falência, o outro teve a doença, o outro teve a cegueira, né? Aquilo ali servia para eles como um aprendizado, porque ninguém vai passar por nada nesta existência que não tenha uma necessidade. Ou a gente traz essas dificuldades para melhorar nesta existência, como aprendizado, né, e oportunidade da expiação, como às vezes nós nos comprometemos mesmo nesta caminhada com coisas que não estavam nem na nossa programação, mas nossos desatinos às vezes nos remetem a situações complicadas, mas Deus não nos desampara, nem mesmo assim, a gente tomando estradas diferentes da programada, né? Então, ele fala aqui, ó, desperdiçamos oportunidades benfazejas proporcionadas pela divina providência. Então, não estamos aqui em julgamento, que não somos nada para que a gente possa fazer apontar o dedo, né, na ferida de ninguém, porque nós também temos as nossas dificuldades, mas o Espírito aqui diz que nós perdemos grandes oportunidades benfazejas, né? Então, nos falta o quê? A paciência. Então, que a gente possa pensar nessas informações recebidas, que vêm através do Camilo, através da mão de Dona Ivone Pereira, nos alertando para que a gente possa pensar na divina providência que nunca vai nos desamparar. E que as dificuldades que temos hoje são portas para um aprendizado. E que, com certeza, o recurso há de chegar. Então, agora, para finalizar, a gente vai fazer o que o Camilo nos pede sempre aqui, que a gente eleve o pensamento, né, para fazer a prece. Isso aí que você falou se chama fé. Que a gente cultivar paciência, assim, é esperar o tempo de Deus. E a humanidade ainda é muito imediatista. Ela quer tudo para ontem, para agora, para já, né? E cria ansiedade. A ansiedade é você querer sempre ter o controle de tudo, né? E sabe que a gente não tem controle. Quem tem é Deus. E isso é fé. Quando nós temos paciência, aprendemos a ter paciência quando nós colocamos a fé acima de tudo, sabendo que é o tempo de Deus e não é o nosso. E isso é que vai nos dar a paciência, que a gente aceitar, né? Que verá no momento certo, que sempre virá o que Deus acha que é o melhor para nós e não o que nós queremos de melhor, né? É o que falta ainda, essa compreensão ainda não compreendemos Deus totalmente, né? E quando chegarmos a esse patamar de compreender, né, o nosso Pai, não haverá mais essas ansiedades, esses desesperos, não é? As mazelas morais, né, que fazem com que caminhemos de forma equivocada, né? Exatamente. Mas o Pai espera todos nós, né, que a gente consiga nos desvencilhar desses caminhos tortuosos, né? Porque, como ele fala, a oportunidade ele sempre nos dá, né? Então, a gente tem essas oportunidades, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Maria, né? Para que a gente possa pedir intercessão dela junto a Deus, junto a Jesus, por todos esses espíritos que, de uma forma equivocada, saíram pela porta do suicídio, achando que essa porta lhe daria o repouso, o descanso e a paz. Mas que o amor de Jesus, o amor de Maria,
possa envolver a todos eles, indistintamente, para a compreensão, o arrependimento e essa proteção que virá de Deus, que é Pai de amor, de bondade, de muita misericórdia. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E também agradecidos aqui à espiritualidade amiga, a Dona Ivone Pereira, essa Falange, que estiveram aqui conosco nesse estudo, em todos os que fazemos aqui, que ela continue nos protegendo, nos orientando, nos inspirando. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo da tarde de hoje, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Boa tarde para todos vocês. Fiquem na paz de Jesus. Julinha, Obrigada. beijo.